Então o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Mas levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importas que nós pereçamos? E ele, acordando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos pedir a Deus para abençoar esta mensagem. Senhor, queremos depender completamente do Teu Espírito Santo neste tempo em que queremos ouvir-te, Senhor, porque a Tua palavra fala hoje, a Tua palavra é viva, Senhor, e ela é alimento para a nossa alma. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus o homem viverá. Senhor, a vida eterna vem ao crermos na Tua palavra, Senhor. E eu te peço, Senhor, que todos hoje possamos estar concentrados, atentos, e possamos guardar a Tua palavra e possamos crer na Tua palavra, Senhor. Porque se crermos na Tua palavra, então rios de água viva fluirão em nós e viveremos a vida eterna, Senhor. Pedimos a Tua bênção e a Tua presença aqui, no nome de Jesus. Amém. Então, 7 sinais que nos mostram quem Jesus é, e hoje vamos falar sobre este segundo sinal. Na semana passada tive a oportunidade de explicar que sinais ou sinal é um termo que a própria Bíblia usa no Novo Testamento para se referir aos milagres de Jesus. Não são todos os milagres que são tratados como sinais, mas muitos deles são tratados como sinais porque apontam para quem é Jesus Cristo e para o que Jesus Cristo significa para nós e para a humanidade. Então este milagre que nós vamos aprender hoje, que vamos ler hoje e vamos ouvir de novo, talvez vocês já ouviram, é mais um sinal que nos mostra quem Jesus é. Eu ia começar a minha mensagem com a parte final da passagem, que diz assim, no versículo 41, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este? Referindo-se a Jesus. Portanto, a pergunta refere-se a Jesus Cristo. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Os discípulos já estavam com Jesus há algum tempo aqui. Eles já conheciam Jesus de alguma forma e eles já tinham vivido alguns milagres da parte de Jesus Cristo. Já tinham visto Jesus fazer alguns milagres aqui. Portanto, este aqui não é o primeiro milagre, não é o primeiro prodígio que Jesus faz. Jesus já tinha feito outros antes. Mas ainda assim, é interessante que quando esta situação acontece, no fim da situação, eles ainda se perguntam: quem é este? Eles ainda fazem a pergunta: quem é este? É interessante, não é? Eles já conheciam Jesus, já viram alguns milagres de Jesus. Mas mesmo assim, depois disto acontecer, estão a perguntar: quem é este? Quem é este? E eu acho que vale a pena nós também, que aqui estamos, e aqueles que me estão a ouvir lá em casa, de refletirmos todos sobre isso, sobre essa pergunta. Quem é Jesus para ti? O que é que Jesus significa para ti? Não é? Talvez seria legítimo, seria certo, cada um de vocês e eu próprio, fazermos esta pergunta também. Quem é este? Porque esta pergunta refere-se ao seguinte. Esta pergunta é muito importante, meus irmãos, porque essa pergunta refere-se em primeiro lugar à realidade de se realmente nós conhecemos Jesus Cristo. Esta é a pergunta. Será que realmente nós conhecemos Jesus Cristo? Será que tu realmente conheces Jesus Cristo? Será que eu realmente conheço Jesus Cristo? Bom, alguns de vocês talvez vão me dizer: mas
Essa pergunta não faz muito sentido porque eu já fui batizado há algum tempo, sou cristão há algum tempo, eu já conheço a Bíblia há algum tempo, leio a Bíblia há algum tempo, já ouvi falar de Jesus, conheço as histórias da Bíblia. Então, alguns de vocês vão dizer-me, talvez essa pergunta não faz muito sentido, Pastor Marques. A pergunta faz sentido. Porque os discípulos estavam com ele já há algum tempo. E eles achavam que o conheciam. Já tinham visto Jesus fazer milagres. Mas cá estão eles, quando Jesus acalma esta tempestade, eles estão a perguntar, quem é este? Como se nunca o tivessem conhecido. Como se precisassem de conhecer Jesus ainda melhor. Eles perguntam, quem é este? O que é que acontece? O que é que a história nos diz? Eles pegam um barco, entram no barco para atravessar o mar. E então estão sossegados no barco para atravessar o mar. Definem uma trajetória, eles têm um destino, têm um sítio onde querem ir, e entram no barco e começam a andar no barco. E no início está tudo calmo, está tudo tranquilo, não há grandes dificuldades, não há grande alvoroço, tudo está bem. E eles estão bem com o seu mestre, estão bem com Jesus. Jesus está ali ao lado e está a dormir, e até agora não há problema nenhum. Mais ou menos como nós também, quando traçamos uma trajetória na nossa vida, traçamos objetivos na nossa vida e começamos a viver a nossa vida, começamos a fazer a nossa vida e está tudo bem, está tudo em paz, não há grandes dificuldades a acontecer. Estamos estáveis, temos estabilidade e sabemos que há um Senhor, que há um Jesus. Ou já ouvimos falar dele, ou já lermos acerca dele, ou até já temos ido a uma igreja. Temos frequentado uma igreja. E está tudo bem, está tudo estável até agora. Até ao dia em que as coisas deixam de estar bem. Até ao dia em que aparece uma circunstância difícil qualquer na nossa vida para abanar ou mexer com as nossas convicções. Porque lembram-se, na semana passada eu disse, não sei se lembram, eu na semana passada disse que os problemas podem ser, nas mãos do diabo, uma ferramenta para nos afastar da presença de Deus, mas os problemas também podem ser, nas mãos de Deus, algo ótimo para realmente fazer-nos perceber se nós entendemos quem Jesus Cristo é. Os problemas são ótimos para isso, funcionam muito bem para aprofundar as nossas convicções, para aumentar as nossas convicções, para aumentar a nossa visão de Deus. Os problemas também funcionam muito bem para nos levar a entender se realmente aquilo que nós afirmamos que conhecemos, realmente conhecemos. Porque muitas vezes, lá está, muitas vezes estamos a ter ou uma experiência emocional com Deus, simplesmente emocional, e não há nenhum problema com as emoções fazem parte também da nossa fé, mas as emoções são um produto da fé e elas próprias não devem ser o objeto da nossa fé, mas muitas vezes a experiência que temos com Deus é apenas emocional. Outras vezes a experiência que temos de Deus, com Deus, é apenas uma experiência religiosa, uma experiência de distância. Eu sei que há um Jesus, eu sei que há um Mestre, eu sei que há um Senhor que ressuscitou um dia. Mas aí vem uma dificuldade para realmente pôr em causa tudo aquilo em que nós acreditamos. E não sei se lembram a maneira como eu acabei a minha mensagem na semana passada. Nas minhas aplicações na semana passada eu disse, prepara-te, porque quando vier uma dificuldade grande na tua vida, tu tens uma oportunidade para exercitar a tua fé. Quando vem uma dificuldade grande, tens uma oportunidade grande para exercitar a tua fé, porque quanto maior é a dificuldade, maior é o poder que Deus tem que desencadear para resolver aquela dificuldade. Então, quanto maior for a dificuldade, podemos dizer como conclusão, mais tu podes conhecer a Deus, mais da dimensão de Deus tu podes ficar a conhecer através da dificuldade que tu passas. Então, o barco começou de repente a afligir-se. Uma tempestade veio sobre o barco. A estabilidade acabou. A bonança foi-se embora. De repente a vida dos discípulos está a ser ameaçada. E não há nada de mais precioso
que pode ser ameaçado pelas dificuldades do que a nossa própria vida. O momento de grande aflição, o maior momento de aflição na nossa vida é quando nós sentimos a nossa vida a ser ameaçada. Porque às vezes os outros problemas que nós passamos às vezes não têm assim tanto impacto, não é? Por exemplo, se estás simplesmente doente, ou se estás simplesmente a passar por uma escassez. Tudo isto são dificuldades. Ou se a tua relação, o teu relacionamento com alguém se rompe, tudo isto são dificuldades. Mas eu acho, humanamente falando, que nenhuma dificuldade nos põe tanto em pânico do que quando a nossa própria vida está a ser ameaçada. E é isso que está a acontecer aqui. Os discípulos estão a ver a sua vida a ser ameaçada. E o interessante, sabem o quê? É que o homem que fez aqueles milagres que estão nos capítulos anteriores está mesmo ali ao lado dos discípulos. Mesmo ali ao lado dos discípulos. O Jesus que eles esperavam, o Messias que tinham esperado, que já fez algumas curas atrás, está mesmo ali. Mas o que é que acontece? Eles entram em pânico. Eles entram em pânico, tal como nós, quando as dificuldades vêm na nossa vida, entramos em pânico. Começamos a procurar soluções em diversas direções. E eles, imagino que eles estão ali com baldes a tirar a água, em aflição, a tirar a água do barco para salvar as suas vidas. Porque as suas vidas estão a ser ameaçadas. Não é? E o mestre está mesmo ali. E qual é a percepção deles? O que é que a percepção humana nos diz nesses momentos? Deus não está aqui, Deus está longe, estás perdido, estás sozinho, estás completamente desamparado, não há hipótese nenhuma para resolver a tua situação, a situação é tão grande, é tão grave, que realmente não há uma solução para ti. E o mestre está mesmo ali, fisicamente, eles podem vê-lo, ele está ali fisicamente. Vocês talvez vão dizer que fariam melhor. Vocês talvez vão dizer, se eu estivesse lá, eu se calhar faria melhor. Porque Jesus está mesmo lá. Como é que é possível? Se Jesus está mesmo lá, como é que é possível que eles entrem em pânico? Talvez vocês vão dizer isso. Mas eu tenho as minhas dúvidas. Mesmo assim tenho as minhas dúvidas. Porquê? Porque eu conheço a natureza humana. Eu conheço a minha própria fé. Eu conheço o meu ceticismo como humano. Eu conheço o meu ceticismo e a minha dificuldade de acreditar. E eu aposto que muitos de nós, naquela situação de pânico, nós íamos ver o pânico, mas íamos deixar de ver Jesus Cristo. Íamos ver mais o pânico do que a Jesus Cristo. E é isto que está a acontecer aqui. Os discípulos estão a ver a situação. Os discípulos estão a ver a dificuldade da situação. Mas não estão a ver, não esqueceram-se que o mestre está ali. Eles depois lembram-se de acordar o mestre, não é? Mas olhem a maneira como acordam o mestre. Como se estivessem a repreendê-lo, não é? Como se estivessem desapontados com ele. Olha o que é que eles dizem. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo-lhes: Mestre, não te importas que nós perecemos? A mesma pergunta que nós fazemos. Deus, não te importas com a situação que estamos a viver? Não te importas com o que se está a passar connosco? Não te importas com o problema que estamos a viver? A mesma pergunta nós nos fazemos também quando estamos numa situação dessas. Em aflição, em pânico, desesperados, a tentar tirar a água do barco, a tentar que o barco estabilize. Mas aquilo está fora do controle deles. Está fora do controle deles, porque ninguém consegue parar uma tempestade. Sabe o que é interessante? Eu costumo ver, acompanho na televisão, quando há aquelas situações de tempestades, de tufões que afetam alguns países. E apesar da muita tecnologia que nós temos até hoje, ninguém consegue parar uma tempestade. Ninguém consegue parar uma tempestade. Por exemplo, os Estados Unidos, que é um país que passa muito por isso, quando isso acontece, as autoridades civis informam os moradores, os habitantes da zona que vai ser afetada pela tempestade e dizem: fujam daí, saiam daí, porque não há hipótese. Como é que tu vais parar um tufão? Como é que tu vais parar uma tempestade? Quem é que pode parar a força da natureza? Quem é que pode contra a força da natureza? A natureza está acima do homem. Se dá uma tempestade... Aliás, não sei se todos sabem que aqui em Portugal houve um grande terremoto
há muitos séculos atrás, que começou em Lisboa e que teve o seu efeito quase até ao Algarve. Foi quase até ao sul, ao Algarve. Lisboa ficou completamente destruída no tempo do Marquês de Pombal. Completamente destruída. Lisboa ficou completamente queimada. Ninguém pôde fazer nada. O que é que um ser humano pode fazer diante de uma circunstância assim? Só que a pessoa que estava ao lado dos discípulos não é um ser humano qualquer. Amém? A pessoa que estava ao lado dos discípulos não é um ser humano qualquer. Aparentemente ele estava a dormir. Aparentemente. E nós, quando estamos a passar por uma aflição, também a nossa percepção nos diz que ele está a dormir. Mas por que ele está a demorar tanto? Por que ele não faz nada? Estou a orar já há tanto tempo e não vejo nada. Nem há uma reação, nem um sinal no vento, nem uma aparição de noite, nem uma revelação, nem uma visão. Nada, silêncio absoluto. Mas será que Deus está a dormir? Será que Jesus estava a dormir aqui? Vocês acreditam que Jesus estava mesmo completamente, digamos, ausente da situação? Jesus estava ali. Quando Jesus se levanta, o que é que acontece? O que é que acontece quando Jesus se levanta? Ele despertando do sono, e sabem, esta linguagem despertando do sono é muito interessante, porque muitas vezes a Bíblia, de forma propositada, quer dar a entender quando Deus faz um movimento. Quando Deus faz um movimento para iniciar uma ação qualquer, uma intervenção qualquer. E é interessante este pormenor, Jesus acorda. O facto de Jesus acordar é o início do fim do problema. Porque Jesus está ali. O que é que acontece quando Jesus acorda? Jesus olha para a tempestade e diz somente isso. Tão simples como isto. Lembram-se da história de Lázaro na semana passada? Aqueles que atentaram para a mensagem. Não sei se todos viram a mensagem. Lembram-se da história de Lázaro na semana passada? Quando ele foi enterrado, já estava morto há mais de 3 dias, já estava com ligaduras sobre o corpo dele. Como é que Jesus resolveu a situação quando chegou lá? Jesus disse, tirem a pedra. E eles, mestre, mas já apodreceu, já está aqui há 3 dias, já apodreceu. Como é que Jesus resolveu a situação? Com o poder da sua palavra. Com o poder da sua palavra. De forma simples, com o poder da sua palavra. Lázaro, sai daí para fora. E como eu disse na semana passada, isto é a prova de que Jesus tem autoridade sobre a morte. Porque ele só falou com a voz dele. Lázaro, sai daí. Lázaro saiu para fora. Como é que Jesus vai resolver o problema aqui? Com o poder da sua palavra. Jesus diz à tempestade o quê? Cala-te e aquieta-te. Eu não sei se vocês estão a ver o quão extraordinário isso é. Isto é fantástico. Isto é uma coisa de outro mundo. Isto não existe. Isto não existe. Eu já soube de feiticeiros e magos a tentar mexer com os fenómenos da natureza através do encantamento. Fazendo encantamentos e rituais para tentar travar ou condicionar fenómenos da natureza. Agora, uma pessoa levantar-se, olhar para uma tempestade que se abateu sobre o mar e dizer, cala-te e aquieta-te. E logo de repente, houve paz, houve tranquilidade, houve calma. Eu nunca ouvi nada assim. Eu nunca ouvi nada assim. E eles perguntam, quem é este? Porquê? Porque eles estão a conhecer uma nova dimensão de Jesus Cristo que eles não conheciam. Uma nova realidade da pessoa de Jesus que eles não conheciam. Sabes uma coisa? Talvez tu conheces Jesus até. Mas não conheces todas as dimensões de quem Ele é, talvez. Já ouviste muito sobre Jesus. E se calhar viveste um ou outro milagre na tua vida. Viveste uma outra manifestação de Jesus na tua vida.
mas talvez não viveste uma dimensão de Jesus, que como esta aqui que eles estão a viver, que realmente vai abrir o teu entendimento para quem Jesus Cristo é. Quem Jesus Cristo é para ti? Sabe, para muitas pessoas Jesus é um profeta, como os outros que passaram, mas talvez o maior de todos os profetas. Para muitas pessoas Jesus é um anjo. É um anjo, mas o maior de todos os anjos. Para outras pessoas Jesus foi criado por Deus. Foi gerado, foi criado por Deus. Toda a gente tem a sua opinião de quem Jesus é. E toda a gente acha que conhece Jesus Cristo. Cada um tem a sua opinião. Sabem que até mesmo aqueles que não são cristãos, não são crentes, têm uma opinião acerca de quem Jesus é. E acham que conhecem Jesus Cristo. Mas sabem uma coisa? Para dizer a verdade, nós não conhecemos Jesus até o Espírito Santo o revelar a nós. Até o Espírito de Deus o revelar a nós, realmente. Nós não o conhecemos. Os discípulos estão aqui. Eles estão a ver estes milagres. E sabem o que é interessante? É que mesmo depois deste milagre, mais tarde eles vão voltar a mostrar descrença. Querem ver quando? Quando Jesus ressuscita e aparece à frente dos discípulos, o que é que acontece? É um fantasma. Será que é mesmo ele? Ele esteve 3 longos anos a dizer aos discípulos: importa que eu morra para ressuscitar no 3º dia conforme as Escrituras. 3 anos a dizer a mesma coisa. Eu vou morrer, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. E eles, será que é um fantasma? Até um deles, Tomé, disse: para que eu creia tens que me mostrar a tua mão. Eu tenho que ver o sinal onde te colocaram o prego. Meus caros, eu não sei se vocês estão a entender isto que estou a dizer. Isto que estamos a ver é de uma profundidade enorme. É de uma profundidade enorme. Nós podemos estar muito tempo a ter uma experiência religiosa sem verdadeiramente conhecer Jesus Cristo. Vocês acham isso possível? É possível. Podemos estar a ter uma experiência religiosa durante muito tempo sem verdadeiramente conhecer Jesus Cristo. Os discípulos estavam a ter uma experiência com Ele, perto deles, assim, 3 anos a viver com eles. De tal forma que Jesus disse assim aos discípulos: quando vier o Espírito Santo, aquele que meu Pai vos enviar, aí vocês vão entender tudo o que eu vos tenho estado a tentar explicar. E realmente quando o Espírito Santo vem, depois de Jesus Cristo morrer e ressuscitar, parece que os olhos dos discípulos se abriram de repente e a vivência da fé dos discípulos foi completamente transformada a partir daquele momento. Quando se cumpriu a descida do Espírito Santo, aqueles homens já não eram mais os mesmos. Eles tinham uma sociedade inteira que odiava Jesus Cristo, que perseguiu Jesus e que matou Jesus. Mas mesmo assim eles não tiveram medo. Eles saíram por toda a parte a anunciar as boas novas de Jesus. Eles estavam com ousadia, uma ousadia que vinha da parte do Espírito Santo, porque finalmente eles compreenderam quem era o Messias, Jesus Cristo. Então eles tinham uma ousadia nova, uma energia nova, uma dinâmica nova, uma capacidade nova, uma força nova e um poder novo a operar sobre eles. Porque eles finalmente tinham compreendido quem era Jesus. Jesus acalma a tempestade aqui com a sua palavra. Acalma-te. E fez-se bonança. E temos aqui, sabem, uma boa ilustração daquilo que pode acontecer quando estamos a passar por problemas e por dificuldades. Uma boa ilustração. Entramos em pânico quando na realidade não precisamos de entrar em pânico. Porque temos Cristo connosco. Ele disse: eis que estou convosco até o fim dos séculos. Nós não precisamos de entrar em pânico. Temos alguém tão perto de nós que nós podemos despertar. Dizer: Jesus, acorda, vem me defender, vem lutar por mim, vem me ajudar nesta situação que eu estou a viver. O que é que Jesus lhes pergunta depois de acalmar a tempestade? Versículo 40. Disse-lhe Jesus:
Por que é que vocês são tão tímidos? Ainda não têm fé? Por que é que vocês são tão tímidos? Ainda não têm fé? Em outros textos, a expressão que se usa é onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Onde está a tua fé nesta tarde? Tu que me acompanhas, tu que me ouves e tu que me segues. Para terminar, quero dizer o seguinte a vocês. Em primeiro lugar, se tu confias em Jesus, se tu colocas a tua fé em Jesus, a fé tem um objeto. A fé tem que ter um objeto. Nós não temos fé no abstrato. Ok? E a noção de Deus é uma noção muito abstrata. Que há um Deus no universo, está bem? Qual é esse Deus? Porque deuses pode haver muitos. Qual é este Deus em que tu confias? É demasiado abstrato dizer que simplesmente há um Deus e eu confio em Deus. Não. Todas as nações, povos, tribos têm os seus próprios deuses. Qual é o teu Deus? Qual é o teu Deus? Onde é que tu colocas a tua fé? A fé tem que ter um objeto. Nós não temos fé no acaso, ou no nada, no vazio. A fé tem que ter um objeto. Se a tua fé está depositada em Jesus Cristo, tu tens fé naquele que é o ser mais poderoso no universo inteiro. E ele é tão poderoso, que ele é capaz de domesticar até a própria natureza. Ele é capaz de domesticar até a própria natureza. Jesus fala simplesmente e a natureza lhe obedece. Simplesmente com a ordem da sua palavra. Ele fala e a natureza lhe obedece. Portanto, este aspecto é muito importante. Onde colocas a tua fé? Segundo aspecto, vou deixar-vos um grande desafio. Será que a tua vida, a minha vida, porque é um exercício para mim próprio também, ok? Será que a tua vida e a minha vida mostram que nós já conhecemos Jesus Cristo verdadeiramente? Eu sei que mais uma vez lá no fundo da nossa mente pode vir outra vez esta pergunta, mas eu já estou na igreja há muito tempo. Não. Põe um pouco de parte este aspecto de que estás na igreja há muito tempo. Será que a tua vida é parecida com aquela vida que os discípulos tiveram depois de compreenderem quem Jesus era? Pergunta número 1. Quando aparecem problemas na tua vida, quem é a primeira solução para ti? Quem é que tu procuras como solução quando estás em alguma dificuldade? Segundo lugar, tu buscas a Deus diariamente, buscas ter um relacionamento com Jesus Cristo diariamente. Terceira questão, conheces tanto a Jesus que estás a fazê-lo conhecido através de outras pessoas. Estás a evangelizar, partilhas a tua fé com os outros, tens essa ousadia, tens essa crença de partilhar a tua fé com os outros todos os dias, com coragem e ousadia. Tens essa fé, tens essa iniciativa. Quando alguém aparece perto de ti com um problema, está doente, está com um relacionamento quebrado ou alguma outra circunstância, tens ousadia e confiança para fazer uma oração por essa pessoa, acreditando que Deus pode fazer alguma coisa por ela. É esta vida que tu levas. Jesus é tão real para ti que estás disposto a fugir do mal todos os dias, a dizer não às propostas deste mundo por causa de Jesus Cristo. É esta vida que tu levas. Tu vens à igreja para quê? Por que é que vens no domingo? Qual é a chama que te motiva a vir à igreja no domingo? É porque temos um belo louvor? É porque tens os amigos na igreja? Ou vens motivado pela fé que tens num ser vivo, que ressuscitou, que está vivo, que é Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador? Qual é a motivação para vires à igreja? Até que ponto os problemas desta vida têm afetado a tua experiência, a tua existência?
Até que ponto te falta paz diante dos problemas desta vida? O que é que Jesus tem sido para ti? Alguém me disse há uns anos atrás: Marcos, nós pensamos em evangelizar fora das 4 paredes da igreja, mas talvez a evangelização deve começar na igreja, porque pode ser muito bem que temos muitas pessoas na igreja que nunca encontraram Jesus ainda. Outra, eu não consigo, e não estou ao máximo a tentar não ser legalista, mas não consigo conceber como é que uma pessoa conhece Jesus, verdadeiramente tem uma experiência verdadeira com Jesus e nunca consegue libertar perdão para os outros. Quem não consegue libertar perdão para o próximo, simplesmente nunca experimentou o perdão de Jesus Cristo na sua vida. Mas o que é que estamos a ouvir aqui? Sabem, o cristianismo que estamos a viver nos nossos dias é um cristianismo com muitos problemas. Com muitos problemas. Porque está a tornar-se cada vez mais comum em vários círculos da vida, da sociedade, dizermos, eu pertenço a tal, mas depois não haver um reflexo disso na nossa vida. E também está-se a tornar comum na igreja evangélica dos nossos dias nós dizermos, eu conheço Jesus porque fiz uma oração um dia em que entreguei a minha vida a Jesus, mas depois não há evidências disso no dia a dia. Não há evidências disso no dia a dia. Paulo diz, quem está em Cristo é uma nova criatura. Todas as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Eis que se fizeram novas. Não é? O que é que Jesus disse? Quem quer me seguir deve estar pronto a carregar a sua cruz e negar-se a si mesmo e seguir-me, andar comigo. Quem começa a seguir-me e olha para trás não é digno do meu reino. São palavras de Jesus Cristo. Também disse Jesus em relação aos tempos finais. Ele disse, quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? São palavras de Jesus Cristo. Quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? É este Jesus que tu conheces? É este Jesus que tu serves? É este Jesus que tu adoras? Até que ponto queres ir com este Jesus? Até onde queres ir com este Jesus? É a pessoa mais importante do universo. É a pessoa que mais merece a nossa confiança. É a pessoa que nunca nos falhará. É a pessoa que tudo pode. Com Ele nós podemos andar seguros. Com Ele nós podemos andar seguros. Porque as palavras dEle não falham. As promessas dEle não falham. Como Ele, tudo o que Ele disse, Ele cumpre. Tudo aquilo que Ele diz. Porque uma pessoa cuja palavra tem tanto poder, merece ser seguido por nós. Alguém cuja palavra tem tanto poder, merece ser seguido por nós. Então a minha oração é que nós possamos viver com Jesus, viver Jesus de forma séria, verdadeira e profunda nas nossas vidas. Quero orar convosco. Peço-vos para ficarem de pé. E com esta oração também vamos nos despedir de quem está lá em casa, que nos está a assistir, e desejamos que no próximo domingo possam estar connosco novamente. E que venham cá para termos este convívio presencial que é sempre tão bom. Vamos orar. Vamos tomar um tempo de oração. Cada um vai examinar-se neste tempo de oração. E cada um vai pedir a Deus que o examine. E que Deus fale consigo,
que Jesus se encontre consigo profundamente e que Jesus revele aquilo que precisa de ser revelado, aquilo que está oculto. Que Jesus, se nós não tivermos esta fé que Ele espera de nós, que Ele nos possa dar esta fé, porque é isto que Ele quer para nós. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós adoramos Jesus Cristo, nós celebramos Jesus Cristo, mas talvez, ainda não o conhecemos, ou talvez há dimensões dele que precisamos de conhecer para mudar a nossa espiritualidade, para mudar a maneira como nós vivemos a nossa fé. Senhor, nós queremos mudar. Nós precisamos de mudar. Queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Queremos ser verdadeiros discípulos ao Senhor. Pessoas que realmente te seguem verdadeiramente, que te amam, Jesus, que te conhecem, que conhecem a realidade do teu poder, a realidade da tua vida, da tua ressurreição. Estamos aqui, Jesus. Tu conheces a nossa fé. Conheces tudo o que está mais oculto nos nossos corações. Revela-nos, Senhor Jesus, onde está a nossa fé. E revela-nos, Senhor Jesus, onde precisa de estar. Leva-nos, Senhor, a uma experiência genuína contigo. Eu oro, Senhor, para que esta congregação tenha uma experiência genuína com a tua pessoa. Eu oro, Senhor, para que as pessoas da nossa comunidade com quem nós contactamos todos os dias tenham um encontro com a tua pessoa. Porque o mundo inteiro precisa de te conhecer, Jesus. Porque, como diz a tua palavra, todas as coisas que há nos céus e na terra um dia vão convergir na tua pessoa, Jesus. Tu vais exercer a tua autoridade sobre todas as coisas. Então, Jesus, cria um movimento à nossa volta. Um movimento de pessoas que te conhecem, que te abraçam, que te amam, que te seguem e que partilham as tuas verdades com todos, com ousadia, Senhor. Cria, Senhor, um movimento, levanta pessoas, Senhor, que não se preocupam tanto com a sua reputação, mas que se preocupam acima de tudo, Senhor, em dar a conhecer o teu nome, em honrar o teu nome, em glorificar o teu nome, Senhor. Cria um movimento e levanta pessoas, Jesus, que colocam a sua vida nas tuas mãos e que te consideram mais importante do que até as suas próprias vidas, Senhor. Cria isso, Senhor Jesus. Te peço, traz isso, para que o teu reino cresça, para que o teu reino se expanda em toda a terra, Senhor. Em teu nome nós oramos. Amém.